Bom dia! Como é que está? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Na paz de Deus, na tranquilidade, no amor, no carinho. É só isso que a gente pede, muito amor e carinho de Deus, para a gente dar para outras pessoas, muito amor e carinho de Deus. Porque se a gente for vasculhar os nossos corações, não tem nada bom. Tudo de bom que nós temos nos nossos corações, na nossa vida, são de Deus. Tudo. Amor, carinho, compreensão, bondade, tudo de gentileza, palavras boas, tudo vem de Deus. Porque nós somos seres humanos muito, muito odiosos. Nosso coração está cheio de pecados. Então vamos agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele coloca no nosso coração. Porque se Ele coloca coisas boas nos nossos corações, a gente tem que dar coisas boas também para outras pessoas. Amém, glória a Jesus. Hoje são dia 7 de junho de 2026. Domingo! Tem muita gente que está indo no dia de domingo aí para poder adorar os deuses do sol, Asherah. Aqui nos Estados Unidos a gente chama Asherah. Quando você vai no domingo, você não está adorando a Deus. Você sabe disso. Está escrito na Bíblia. Aqui, ó. Jesus e os discípulos deles, todos os judeus, iam e vão na igreja no dia de sábado. Mas você prefere obedecer o homem, porque você não está obedecendo a Deus. Mas tudo bem, Deus está voltando. Eu só espero que você se arrependa dos seus pecados antes de Deus chegar. Nós estamos falando um pouquinho, vou falar um pouquinho mais do passado, o que aconteceu nos vídeos antes, sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel era um profeta que a cidade de Jerusalém foi atacada 3 vezes. Mas o Ezequiel foi levado para a Babilônia no segundo ataque, parece, no segundo ataque. E ele já estava lá 30 anos de escravo. Então, Deus pegou ele pelo cabelo, uma mecha do cabelo, e levou ele lá para Jerusalém, numa visão, para mostrar para Ezequiel a idolatria dos judeus dentro da casa de Deus. Olha, gente, uma coisa é brincar com outros pecados aí, de roubar, de mentir, uma coisa é pecar dessa maneira. Agora, quando você vai dentro da casa de Deus, debochar, idolatrar outros deuses e fazer da casa de Deus uma idolatria de outros deuses, aí fica pessoal, viu? Fica assim, é uma coisa que mexe com Deus demais, porque essa é a casa onde Deus mora. Por isso que as pessoas vão na igreja, para orar, para aprender a palavra de Deus e para adorar a Deus, né? Adorar, aprender e ficar mais sabido da palavra de Deus. Então, quando você vai dentro da casa de Deus e faz uma parafernália, aí você está mexendo com Deus mesmo, viu, gente? Então, Deus ficou muito nervoso com isso, muita raiva mesmo, porque eles estavam depravando a casa dele. E trouxe o profeta Ezequiel de volta para a Babilônia, que ele estava escravo lá, já tinha 30 anos. E tinha que ficar escravo mais 70 anos. E falou com ele, falar com o povo lá da escravidão, os outros judeus que estavam na escravidão junto com ele. Então vamos ler Ezequiel,
capítulo 1, 2 e 3. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso aí é o Ezequiel que estava lá na Babilônia, falando que a palavra de Deus veio a ele dizendo, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que é os judeus que estavam lá na escravidão. Mesmo indo depois que eles foram para a escravidão, eles ainda continuam fazendo o quê? Pecando contra Deus. Então Deus falou assim, fala com a casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é a casa rebelde. E versículo 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda. Aqui fala país, mas não tem condições do Ezequiel mudar de país. Por quê? Porque ele está no cativeiro, gente. Como é que ele vai mudar de país? Não tem como, entendeu? Na Bíblia americana fala mudar de casa, entendeu? Mudar de país. E de dia muda de lugar à vista deles, à vista dos judeus, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Então, quer dizer, ele vai mudar a vista dos judeus. Por que ele vai mudar ali? Porque Deus mandou ele mudar ali, porque ali é a casa rebelde. Não tem condições do profeta Ezequiel ficar ali, porque o profeta Ezequiel prega todo dia para eles, falando que Deus vai fazer justiça em Jerusalém e vai queimar toda Jerusalém por causa dos pecados nossos. Mas ninguém obedece, é igual hoje. Tem muitos cristãos aqui, americanos, que vão e falam da palavra de Deus, e os americanos não estão nem aí. Estão nas drogas, estão na cachaça e idolatria, fazendo o que eles quiserem. Eles não acreditam que vai ter o julgamento de Deus. Eles não acreditam. A mesma coisa naquela época. Eles estavam na escravidão, os judeus estavam na escravidão sofrendo, mas ainda pecando. Pecando em dobro ainda. Pecando mais ainda. Aí, Jeremias 29, 2, 5. Eu vou ler o Jeremias 29, 2, 5, porque tem muita gente que fala assim, mas como é que pode o Ezequiel, o profeta Ezequiel, ter casa se ele era escravo? Olha o que fala aqui no Jeremias 25, 2 e 29. 29, fala bem assim. Espera aí, só um instantinho. Não é 29 não. É o 29, capítulo 2, 5. Desculpa, tá, gente? É que eu faço confusão. 29, capítulo 2 e 5. Não, é capítulo 5, Assim diz, capítulo 4, amém. Capítulo 29, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Está falando dos judeus que estão lá no cativeiro. Edificai casas e habitais, e plantai jardins e comei o seu fruto. Então, quer dizer, ele falou para os judeus para edificar casa. Por isso que o profeta Ezequiel tinha a própria casa dele. Porque ele fez a casa dele. Ele construiu a casa dele. Os judeus eram um pessoal muito assim treinado para construir, para plantar, para poder se sustentar, né? Para ter o próprio sustento. Então, quer dizer, eu tenho certeza que eles trabalhavam lá como escravos na lavoura e tudo, mas no tempo de folga deles, eles, né, cuidavam das coisas deles também. E assim foi, tá? E aí no Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, fala bem assim, capítulo 11, versículo 1. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o Oriente. Isso aí foi uma visão que o profeta Ezequiel teve, que Deus levou ele para Jerusalém. Ele estava lá no altar vendo as abominações todinha.
que os judeus, o povo de Deus escolhido, estava fazendo dentro da casa, dentro do altar mais sagrado do Senhor, onde está a presença de Deus. Aí levou ele para lá, que olha para o oriente. Eis que estava à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazania, filho de Azul. Aqui fala filho de Azul, mas não é filho de Azul, é filho de Safã. Safã era um escriba. Aqui é um erro caligráfico, né? Mas tudo bem. E Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, não foram todos levados para o cativeiro. O king da Babilônia deixou alguns judeus lá, e príncipes, né, igual esse príncipe Pelatias, Jazanaia lá, e o rei Zeconaia, para tomar conta de Jerusalém. Então o king de Babilônia deixou lá, tá? Então, por isso que na Bíblia fala que ainda ficou gente para trás, que ainda não tinha acontecido o terceiro ataque da Babilônia, porque no terceiro ataque da Babilônia, aí pronto, o rei Nabucodonosor acaba com tudo, coloca fogo em Jerusalém. Que a Jerusalém que a gente vê lá hoje não é a mesma que o rei Salomão, filho do rei Davi, construiu, não. É outra Jerusalém. Tá? E aí no versículo, esse capítulo 12, versículo 13, porque nós estamos no capítulo 12 hoje, gente. Também estenderei a minha mão sobre ele, e será apanhado no meu laço, e levarei a Babilônia, a terra dos caldeus. Mas deixa eu ler o versículo 12. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros, e as escuras os traste e sairá. A parede escavarão a parede, para tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. De quem que está falando aí? Está falando do rei Zedequias. O rei Zedequias foi o último rei lá da Jerusalém. Até hoje, nunca mais Jerusalém teve rei. Foi o último rei que só praticava iniquidade. Ele viu tudo que os judeus estavam fazendo dentro da casa do Senhor e não fez nada. Eles profanaram a casa de Deus. Então, quando o rei Zeconia viu que os Babilônia, o pessoal da Babilônia, os reis lá, estavam vindo para atacar Jerusalém, para acabar com Jerusalém, eles cavou um buraco na parede e fugiu à noite. Mas aí os babilônios pegaram ele, mataram os príncipes todinho que estavam fazendo idolatria lá na casa do Senhor, na frente do pai, e tirou os olhos dele. E carregou o rei Zeconia para a escravidão, junto com o profeta Ezequiel. Aí, isso é o capítulo 12, versículo 13 do Ezequiel. Aí vem o Jeremias, o profeta Jeremias falou a mesma coisa no capítulo 39, versículo 7. Olha o que ele fala. Não, vamos ler o versículo 6. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo para a Babilônia. O rei. Tá, gente, toda essa arrogância dos americanos. Toda essa arrogância. São arrogantes, viu, gente? Vai acabar. O julgamento de Deus está vindo nessa terra. Eles pegaram, eu estava vendo outro dia aí, que uma igreja aí metodista daqui dos Estados Unidos, em Massachusetts,
eles estavam lá louvando o rei deles de uma igreja de viados. O pastor parece que era viado também. Louvando aí, comemorando o mês de gay. Que aqui nos Estados Unidos tem isso, tem um mês de gay também aqui. Aí parece que deu um relâmpago lá, um relâmpago na igreja. A igreja foi destruída até o chão. Nenhuma parede ficou. Gente, quando você brinca de fazer confusão, abominações, idolatria dentro da casa do Senhor, aí se torna pessoal. Tá? Aí você mexeu mesmo com Deus. Porque é a casa onde Ele mora. Entenda isso. Entenda isso. Quer fazer suas abominações? Vai lá dentro da boate. Prega lá para as diabadas. Não prega na casa do Senhor não, gente. Homossexual pregando na casa do Senhor. O que o homossexual tem para ensinar para o povo americano, gente? Se eles não sabem nem quem eles são no reino de Deus. Está escrito na Bíblia, se você não se arrepender do seu pecado, você não será salvo, gente. Você será jogado no fogo da fogueira. Eu acho que é Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Para você ir na frente do altar de Deus, pregar a palavra de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados primeiro. Aí fala bem assim. Em Jeremias, capítulo 39, versículo, eu acho que é capítulo 13 e 14. Deste modo, Nebuzaradão, capitão dos guardas, mandou Nebuchadnezzar, Rabessares, Negal-Sarezer, Rabel-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio do guarda e o entregaram a Gedália, filho de Aissão, filho de Safá, para que levasse a sua casa, e eles ficou entre o povo. Jeremias, o profeta Jeremias não foi levado para a escravidão. Ele ficou lá em Jerusalém. Tiraram ele da prisão, que ele estava preso pelo rei Zedequias. Ele foi preso pelo rei Zedequias só porque ele estava falando a verdade da destruição de Jerusalém. Aí o capitão babilônico do rei da Babilônia mandou soltar ele e deixar ele lá em Jerusalém, para não trazer ele para o cativeiro. Porque ele estava falando a verdade, era a palavra de Deus que Jerusalém seria destruída. Era a verdade de Deus. Quando você está falando a verdade, você não tem nada que temer. Leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia, você vai ver o que eu estou falando. Eu não estou mentindo para você. Isso aconteceu do jeito que Deus falou. Aí, Jeremias 25, 29. Jeremias, profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias ficou em Jerusalém. Agora, o profeta Ezequiel foi para a Babilônia. Por quê? Porque Deus queria um profeta lá para avisar o pessoal lá, escravo, os judeus, para parar de pecar contra ele, gente. Já estavam lá na escravidão e ainda estão pecando. Que coisa, gente, que coisa. Vocês acham que Deus se sente feliz com essas coisas? Deus não está feliz não, gente. Deus não está feliz com a humanidade. Nós estamos cheirando muito mal para Deus, muito mal mesmo. Aí
versículo 25, capítulo 25, versículo 29. Versículo 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, cidade de Jerusalém, se chama pelo nome de Deus, gente. Foi ele que estabeleceu o povo judeu lá em Jerusalém. Foi ele. O povo escolhido de Deus são os judeus. Nós somos gentios. Deus estendeu a graça dele de salvação para todos nós. Mas o povo escolhido de Deus mesmo são os judeus. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? E aí, gente? Vai ficar os americanos impunes? Deus não vai fazer nada contra o que estão fazendo. Aborções dentro da barriga, maltratando as criancinhas, estuprando, casando com menininha de 8 anos de idade, 5 anos de idade casando, os pais vendendo para homem velho, lá nessas cidades muçulmanas. Corrupção, roubo, idolatria dentro da igreja de Deus, profanando a igreja de Deus, o altar de Deus. Então você acha que vai ficar impune? Aqui o Jeremias perguntando: ficarei vós totalmente impunes? Não, não ficarei impunes. Deus está falando com nós que nós não vamos ficar impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, gente, você vai aguentar a espada do Senhor? Ei, americano, você vai aguentar a espada do Senhor? Vai cavar aí um buraco à noite para poder sair fora? Igual o rei Zedequias fez um buraco na parede à noite e fugiu. E aí pegaram ele, mataram os filhos dele todinho, tiraram os olhos dele todinho. Aqui na América vai ficar feio, viu, gente? Vai ficar muito feio. Arrependa enquanto está cedo ainda. Está cedo ainda. Aí, Ezequiel, capítulo 12, versículo 22, 23 e 25. Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongação os dias e perecerá toda a visão. Perecerá a visão. Então não vai acontecer isso. Seus dias vão ser prolongados na terra. Você está roubando, matando, estuprando, seus dias serão prolongados na terra. As visões acabaram, não vai ter visão nenhuma. Olha o que Deus fala para você. Versículo 23. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, chegarão os dias e a palavra de toda visão. Do jeito que Deus fala, vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Absoluta. Aí, versículo 25. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais diferida, prolongada, porque em vossos dias, ô casa rebelde, Deus está chamando a gente de casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Gente, a mensagem é uma só, tá? Não tem como esquivar aqui, esquivar ali, sair fora. A palavra é uma só. Está aqui, ó. Se arrependa e viva. Continua pecando e morre. Morre eternamente. Deus não está brincando com nenhum de nós. Ele está nos tolerando e muito.
O julgamento dele vai começar aqui nos Estados Unidos e vai atingir a terra toda. Deus está perguntando: e aí, você vai cavar um buraco na parede para fugir? Que seus inimigos todinhos estarão na frente da sua porta. Então fala: escava para ti a vista deles, a parede, e tira-os para fora por ali. Ezequiel, capítulo 12, 5. Escava para ti a vista dele, a vista dos judeus, a parede, e tira-os para fora por ali. Ele falou com Ezequiel. Ezequiel tinha construído a casinha dele lá, mas Deus mandou ele sair dali, porque ele estava no meio da imundície. Ele estava no meio do povo dele, judeus, mas tudo incrédulo, sem amor por Deus, pecando mais e mais e mais. Aí Deus chegou para ele e falou: cava para ti um buraco. Ele cavou um buraco na casa dele e tirou todos os pertences dele por esse buraco. Por quê? Por que ele não foi pela porta? Porque Jerusalém seria destruída. Igual Zedequias, rei Zedequias, fez um buraco para fugir, porque os inimigos dele estavam na porta, esperando ele, os babilônicos. O profeta Ezequiel era para fazer a mesma coisa. Que Deus ia acabar, isso era uma demonstração, né? Fazer um buraco na parede, sair pelo buraco os pertences dele todinho, profeta Ezequiel, que é uma demonstração o que Deus ia fazer em Jerusalém. Que o rei Zedequias não tinha morrido ainda, não tinha pego ainda para poder levar para o cativeiro. Ele estava lá em Jerusalém. Então onde ele mandou o profeta Ezequiel fazer um buraco, é mostrando o que ia acontecer com o pessoal lá de Jerusalém que está profanando a casa do Senhor. Então, gente, vamos ficar firme com Deus, vamos pedir perdão pelo nosso pecado, porque a palavra do Senhor vai ser como é que fala? Vai ser promulgada, vai ser feita do jeito que Deus está falando. Do jeitinho que Deus está falando. Para quando nossos inimigos, quando o julgamento de Deus chegar aqui e os nossos inimigos vier contra nós, a gente sai pela porta. Com dignidade, com amor e perseverança. E desejo ficar só com Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para olhar todas as nossas coisas, ficar com nós, nos dar a orientação que o Senhor, que nós precisamos de ter, porque Deus, nós sabemos que o seu julgamento está vindo. Nos prepara, Senhor, nos prepara para vencer toda a corrupção, todas as coisas malignas. Em nome de Jesus. Amém.